Olá, estudantes! Essa semana iremos estar trabalhando com máximo divisor comum pelo processo da decomposição em fatores primos e mínimo múltiplo comum pela decomposição em fatores primos no formato simultâneo. Existe uma diferença de processo de um para o outro. Trata-se sobre máximo divisor comum, MDC, e o outro trata de mínimo múltiplo comum, MMC. A gente precisa utilizar o processo da decomposição em fatores primos, que é você dividir os números solicitados por números primos. Números primos são aqueles números que são divisíveis somente por um e por ele mesmo. No caso aqui, como é que eu vou encontrar o máximo divisor comum entre 18, 60 e 24? Então, eu vou começar o processo pela decomposição em fatores primos, que consiste em dividir esses números, no caso do MDC, um por vez, pela decomposição em fatores primos, dividindo estes números por números primos. Então, no caso aqui, iniciaremos com o número 18. Então, 18 é um número que dá para dividir por 2, que vai dar 9. 9 só vai dar agora por 3, que vai dar 3. 3 só dá por ele mesmo. 3 por 3, 1. Ao fazer esse processo, nós obtivemos a seguinte operação: 2 vezes 3 ao quadrado. Então, prestem bem atenção aqui no que é que vai se transformar. 2 vezes 3 ao quadrado é o 2, e esse 3 repetido 2 vezes transformou-se em 3 ao quadrado. Segundo número é o 60. Então, 60, vou começar o processo da decomposição em fatores primos. 60 dá para dividir por 2, que dá 30. Dá para dividir por 2, que vai dar 15. Dá para dividir por, agora, 3, que vai dar 5. E agora vai dar para dividir por 5, por ele mesmo, que vai dar 1. Então, dessa divisão, desse processo de divisões, vai resultar aqui, esse 2 repetido 2 vezes, ele vai se transformar em 2 ao quadrado, vezes 3 e vezes 5. Então, desse processo de decomposição em fatores primos, obteve essa operação. Por último, nós temos o número 24. Então, 24 eu vou decompor aqui em fatores primos. Então, 24 dividido por 2 dá 12, que dá por 2 ainda, que vai dar 6, que dá por 2 ainda, que vai dar 3, e agora só vai dar por ele mesmo, 3 dividido por 3, que vai dar 1. Então, dessa operação aqui, o 2 está repetido quantas vezes? 3. Então, ficou 2 ao cubo vezes 3. Chegando nesse ponto aqui, pessoal, nós iremos pegar o quê? Como se trata de potências, eu vou pegar a potência repetida de menor expoente. Então, nesse caso aqui, o expoente é o número que fica aqui, quando não tem nada, equivale a 1. Então, vou pegar o igual entre os 3 e de menor expoente. Eu tenho 2 aqui, como você pode ver, repetido, 2 ao quadrado aqui e 2 ao cubo. Qual é o menor desses três potências, É o 2 ao cubo, o 2 ao quadrado ou o 2 somente? Lógico que vai ser o 2. Coloco o sinal de vezes, porque possa ser que tenha um outro número repetido. Temos aqui o 3, também, 3 ao quadrado, 3 e 3. Então, se temos aqui, o repetido entre eles, então, nesse caso aqui, vai ser o quê? O 3. O 5 só tem aqui, no 60, não tem nos outros dois. Então, 2 vezes 3 vai dar o quê? 6. Então, o máximo divisor comum, certo? Que pode ser divisível por 18, por 60 e por 24. O maior divisor comum entre eles vai ser, nesse caso aqui, o número 6. Vamos para o outro exemplo, para continuarmos a nossa prática. Se eu dividir aqui, começaremos pelo número 180, 180, vou decompor ele em fatores primos. Dá por 2, que vai dar 90. Dá por 2, que dá 45. 45 vai dar o quê? Por 3, que vai dar 15. 15 ainda dá por 3, que vai dar 5. E 5 agora só vai dar por ele mesmo, que vai dar 1. Então, transformando aqui na potência, nós temos o 2 repetido 2 vezes, então vai ficar o quê? 2 ao quadrado
Temos o 3 repetido duas vezes, então vai ficar 3 ao quadrado e vezes 5. Então, dessa operação aqui resultou nessa potência. Próximo aqui, temos o 36. Então, ó, 36 vai dar para dividir por 2, que vai dar 18, que vai dar para dividir por 2 ainda, que vai dar 9. Agora o 9 só dá por 3, que dá 3, e o 3 só vai dar por ele mesmo, que vai dar 1. Daqui resultou 2 ao quadrado, ó, porque eu tenho 2 repetido duas vezes, vezes 3 ao quadrado. Então, esse aqui pertence a essa operação e esse aqui também. O último é o 120. Então, é 120 o 120 vai dar para dividir por 2, né? Lembre e observe que todas as divisões que nós estamos fazendo sempre é por números primos, né? Por isso que é uma decomposição em fatores primos. 2 é um número primo. Então, 120 por 2 dá 60, que dá por 2, que dá 30, que dá por 2, que dá 15, que vai dar por 3, que dá 5, e agora só dá por 5, que vai dar 1. Então, dessa operação aqui eu tenho 2 ao cubo, porque eu tenho 2 repetido 3 vezes, vezes 3 e vezes 5. Então, dentro dessas operações aqui, qual é o primeiro número igual? 2, então eu tenho 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Então, qual é o menor igual? Vai ser, então, o 2 ao quadrado. Vezes. Temos aqui agora o 3, tem 3 ao quadrado aqui, 3 ao quadrado aqui e 3 nesse aqui. Qual é o menor? Vai ser o 3, né? Sozinho, porque aqui é 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então vai ficar 3. E aqui nós não temos o 5, né, do meio, então o menor vai ter que ser somente esses dois aqui. Então, resolvendo essa operação, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, pessoal, equivale o que? A 4. Então vai ficar o quê? 4 vezes 3, que vai dar quanto? 12. Então, 12 é o máximo divisor comum entre 180, 36 e 120. É o maior divisor comum entre 180, 36 e 20. E nesse caso aqui, o maior divisor comum é o número 6. Então, o máximo divisor comum, ele é feito dessa forma, o cálculo, quando for solicitado, pelo processo da decomposição em fatores primos, de maneira separada, fazendo um de cada vez, depois eu vejo qual é, vai resultar em operações com potência, e eu pego as potências idênticas, a que estão com menor expoente, para que eu possa fazer essa operação aqui e resultar na obtenção do máximo divisor comum. Já no mínimo múltiplo comum, pessoal, muda, porque agora eu posso fazer de maneira simultânea, todos de uma vez só. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o 6, o 8 e o 10. Então, aqui eu vou estar calculando o MMC, mínimo múltiplo comum. Então, eu posso fazer os três de uma vez, dividindo por números primos. Então, 6, 8 e 10. Então, tem que ser um número que dê para dividir por todos ao mesmo tempo. Então, dá por 2, né? Que vai dar 5, que vai dar 4, que vai dar 3. Aqui, 3, 4, 5. Tenho que continuar, ó, por 2, né? Vai seguindo a escala. Aqui não dá, eu repito. Aqui dá, eu coloco, né? 4 por 2 dá 2. Aqui não dá, eu repito. Próximo número da escala de sequência. Então vai ser o 3, né? Ou 2. Dá para dar por 2 ainda. Então, ó, não tem que ter atenção. Ó. Deu por 2, todos dividiram. Mas aí eu tenho aqui, ó, números diferentes. Só um dá por 2, então eu divido esse por 2, os outros eu repito. Novamente, só um dá por 2, então eu divido, né, que dá 1, que dá 5 e que dá 3. Então veja, ó, agora aqui eu continuo por 2? Não, agora eu vou para o 3. Ó. Esse aqui que é o 5, ele não dá, eu vou repetir. O 1 aqui é menor, eu repito. E o 3 dividido por 3, que dá 1. Só restou agora o 5, então agora eu vou diretamente a divisão por 5. Dá 1 aqui eu repetido, 1 aqui repetido. Então veja que resultou aqui, ó, nesse cálculo. Então ficou 2 ao cubo vezes 3 e vezes 5. Eu obtive aqui uma operação com potência. 2 ao cubo, pessoal, é quanto? É o 2 repetido 3 vezes. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então ficou 8 vezes 3 e vezes 5. 8 vezes 3
vai dar quanto? 24. 24 vezes 5. Aí você pega 24 vezes 5, quem tem dificuldade, né? Você vai pegar 20 vezes 5 dá 100, e 4 vezes 5, 20, dá 120. Então, quem tem dificuldade é 24 vezes 5, 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 2, 10, e 2, 12, 120. Então, 120, pessoal, é o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 10, certo? Veja que aqui eu fiz a decomposição em maneira simultânea. Todos juntos. 24 e 36, ó. Então, vamos lá. Coloco o 24, coloco o 36, passo o traço e começo a dividir por números primos. Então, ó, dá por 2, que vai dar 18, e que vai dar 12. Ainda dá por 2, né? Que vai dar 9 e que vai dar 6. Ainda dá por 2, que dá 3, só que 9 não dá por 2. Quando não dá, pessoal, eu repito, certo? Então, tem o 3 e tem o 9. Agora eu posso ir para o 3. 3 por 3 dá 1, e 9 por 3 dá 3. Agora vai dar por 3 também, né? 3 por 3 dá 1, 1 não dá por 3, eu repito. Então, eu obtive esses números aqui, ó. O 2 repetido 3 vezes vai dar 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, porque o 3 está repetido 2 vezes. Então, aqui, ó, esse expoente significa dizer a quantidade de vezes que aquele número está repetido. Aqui eu tenho 2 ao cubo, que equivale a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 3a ao quadrado, que é 3 vezes 3 igual a 9. 8 vezes 9, nós temos aqui 72. Então, o mínimo múltiplo comum de 24 e 36 é o número 72. Então, pessoal, está aqui como podemos fazer o cálculo do máximo divisor comum pela decomposição em fatores primos. Nesse caso aqui fazemos de forma separada e pegamos a menor potência, né, com seu menor expoente. E aí fazemos o cálculo para encontrarmos o MDC, máximo divisor comum. Já no mínimo múltiplo comum, nós podemos fazer ele de maneira simultânea, todos de uma vez só, fazendo a decomposição em fatores primos. E aí, ao obtermos a operação com as potências, o valor que nós encontrarmos, né, não precisa escolher aquela potência de menor expoente, o valor que nós encontrarmos da operação será o mínimo múltiplo comum.